Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: PSG consegue uma vitória gigante contra o Barcelona, fora de casa, com um montão de desfalques, mostrando que esse time está quase no automático. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na noite desta sexta-feira, vamos falar da vitória do PSG sobre o Barcelona. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Inclusive, vou usar o Flash Score aqui nesse vídeo. Você tem à sua disposição para baixar o Flash Score e não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o download. Eu estou gravando esse vídeo só na sexta-feira, porque o jogo foi na quarta, e na quarta eu não assisti esse jogo, né? Eu estava comentando o empate do City com o Mônaco por 2-2. E aí, vocês sabem, eu não gosto de fazer vídeo de jogos sem assistir, né? E aí, na quarta de noite, teve rodada do Brasileiro, na quinta, um dia de muitas gravações aqui na TNT Sports, então eu só consegui parar para ver o jogo na quinta, e aí só consegui gravar o vídeo na sexta. Foi uma vitória muito, muito impactante do PSG, uma vitória que diz muito sobre a maturidade do time do PSG, a maturidade do trabalho do Luiz Henrique, um trabalho de tríplice coroa na temporada passada, e um trabalho que, segundo ele, tem como desafio manter a fome, manter a pegada para repetir tudo isso agora, nessa temporada. Então é uma vitória, enfrentar o Barcelona. Tudo bem que o Barcelona ainda tinha desfalques também, mas bem menos do que o PSG. Fora de casa, começar atrás, começar sendo empurrado para trás e ainda ter coletivo forte, ainda ter consistência para equilibrar e ganhar o jogo, mostra muito sobre a maturidade do PSG e desse trabalho do Luiz Henrique. Como eu coloquei aqui na thumb, né? É uma vitória quase do automático, né? É uma vitória em que você vê um automático muito caracterizado no entendimento do que cada um tem que fazer, no entendimento do que o time quer ser, no entendimento do que o time precisa, como o time precisa se portar. E o PSG fez tudo isso, mesmo com muitos desfalques. Se você pega, são 5 desfalques que o PSG teve na partida e 5 desfalques grandes. Vamos lá: Marquinhos, capitão da equipe, João Neves, um motorzinho do meio campo, e todo o trio de ataque. Doué e Kvaratskhelia pelos lados, e o Dembélé no comando do ataque. Todos esses 5 não jogaram, estavam fora. O PSG começa com essa formação que eu peguei aqui no Flash Score, ó. Chevalier, não estou nem contando mais o Donnarumma como desfalque, porque não cabe mais, mas em relação à temporada passada é um goleiro diferente. Chevalier, Hakimi, Zabarni, que tá na cara, ganhou a disputa com o Beraldo ali, Pátio e Nuno Mendes. No meio-campo, Vitinha, Fabian Ruiz, e quem completou foi o Zaire Emery, porque o João Neves está machucado. E na frente, Mbaye, Mayulu jogando, repetindo o posicionamento do Dembélé, e Barcola pela esquerda. Esse era o 12º titular. Então, esse foi o time que o PSG começou jogando, ou seja, 5 desfalques grandes. É bem verdade que o Barcelona também tinha desfalque, e um desfalque seríssimo, que é o Rafinha, né? O Rafinha faz muita falta. Tinha o Joan Garcia, o goleiro, né? Mas ali o Szczesny não... O Joan Garcia é muito bom, é uma contratação excelente do Barcelona, a gente falou sobre isso na intertemporada, na janela, mas o Szczesny não deixa muito a desejar, né? Tinha o Firmino que estava machucado, mas o Firmino a gente fica na dúvida, é titular, é reserva, pode ser titular, pode ser reserva, o Dani Olmo pode estar lá. Então, de fato, o PSG tinha muito mais desfalques do que o Barcelona, e o PSG ganhou o jogo de virada.
é um PSG que começa a atingir o sonho dos grandes treinadores, né? Porque o time consegue executar o que ele se planeja, mesmo havendo troca de peças, independentemente de peças. As peças que entram, o trabalho está tão assimilado, tão enraizado, que as peças que entram entendem o que precisam fazer. O Mayulu, por exemplo, um garoto que joga numa linha mais de chegada ao ataque, jogando no lugar do Dembélé e funcionando bem a ponto de fazer o gol de empate naquela posição, naquele posicionamento. E, claro, isso considerando um fato muito importante que foi o meio-campo do PSG, mesmo sem o João Neves, ele ganhou a batalha, e acho que isso a gente pode cravar, ele ganhou a batalha com o meio-campo do Barcelona. E olha que ganhar a batalha de controle no meio-campo do Barcelona são coisas para poucos, tá? A capacidade, o poderio que tem o meio-campo do Barcelona, com De Jong, Pedri e Dani Olmo, no caso, de conseguir claramente dominar, controlar o jogo, é algo para poucos, tá? Poucos times vão conseguir fazer isso. E o PSG, mesmo sem o João Neves, conseguiu fazer. Praticamente, tirando ali os primeiros 20, no resto controlou praticamente o meio-campo o tempo todo. E aí chama muita atenção a força do PSG para sair do momento complicado, porque se você for ver, o Barcelona começa o jogo muito melhor. Inclusive, a primeira jogada do jogo é o Lamine Yamal rabiscando todo mundo pela direita e tudo. Então, o PSG teve a calma, o equilíbrio para começar mal, aos poucos ir equilibrando essas disputas, começando a ganhar as batalhas individuais, os laterais começando a se impor, o Hakimi para cima do Rashford, o Nuno Mendes para cima do Yamal, e aos pouquinhos foi buscando controle. Tudo isso tem nome, tem sobrenome, né? E acho que está muito claro que é o Luiz Henrique, né? Você vê claramente o que o Luiz Henrique conseguiu fazer e conseguiu com que esse time do PSG transporte para dentro do campo, mesmo com 5 desfalques do tamanho que foi. Para quem analisou o jogo, né? O Barcelona começou melhor e era natural, né? O Barcelona tem um começo forte. Começou com o Lamine Yamal aparecendo muito no jogo. Na primeira meia hora, o Lamine Yamal joga muito bem, ganha, com o começo do jogo, ganha as batalhas contra o Nuno Mendes, e a partir daí o Nuno Mendes vai crescendo, vai se ajustando, vai pegando tempo de bola ali, e no fim ele consegue lidar bem com o Yamal, tanto é que o Barcelona cai no segundo tempo, justamente quando o Yamal para de ser um fator no jogo, como foi na primeira meia hora. O Barcelona pula na frente aos 19, num gol que começa num passe bem errado do Vitinha. Vitinha não jogou bem. Olha que o meio-campo do PSG controlou e o Vitinha jogou abaixo do que a gente está acostumado a ver ele jogar. Um passe ruim dele, o Yamal recupera a bola, passes verticais, passes mais rápidos, a bola acaba sobrando pro Rashford na esquerda e o Rashford acha um passe maravilhoso pro Ferran dentro da área. O Ferran completa no segundo pau. 19 minutos. Ali, pelo que era o jogo, a sensação era, o PSG, se não se cuidar, vai ser presa fácil. Só que, aos poucos, o time do PSG se tranquilizou, começou a fazer uma saída de bola melhor, e a partir das construções de saída de bola, claramente ali o PSG foi se tranquilizando e começou a vencer as batalhas de região de meio campo, naquela eterna fuga de pressionar contra fugir de pressão. Ainda mais num jogo PSG contra Barcelona, ainda mais num jogo de escola do Barcelona contra um PSG com ideias do Luiz Henrique, era muito essa batalha de pressionar contra fugir de pressão, pressionar contra fugir de pressão. Quem fizesse isso melhor, né, quem equilibrasse melhor entre pressionar e conseguir fugir da pressão, ganharia o jogo. E foi exatamente o que o PSG começou a fazer. O PSG começou a melhorar a saída de bola, começou a fugir das pressões não tão encaixadas do Barcelona, como é o normal, e depois começou a encaixar a pressão na saída do Barcelona. E aos poucos o PSG foi subindo de produção,
foi subindo de produção, e aí você vê uma diferença clara disso se você pega o que foram as estatísticas do primeiro para o segundo tempo. Eu estou aqui com as estatísticas lá do Flash Score, primeiro tempo, só do primeiro tempo. Barcelona, 57% de posse, logicamente PSG com 43%, 7 finalizações para o Barcelona, 6 para o PSG, tá? Escanteios, o PSG teve até mais. Isso primeiro tempo. Segundo tempo, você vê que a mão do jogo foi invertida. O PSG com 64% de posse, logicamente 36 para o Barcelona, 10 finalizações a 5 pro PSG, finalizações no alvo, 5-1 para o PSG, escanteios 5-2 para o PSG. Você vê que há uma diferença clara de volume do primeiro para o segundo tempo, que é exatamente a hora em que o PSG, essas estatísticas todas lá no app do Flash Score, tá? Inclusive dividindo, primeiro para segundo tempo. Você vê que claramente o PSG cresceu e o PSG conseguiu encaixar uma pressão na saída de bola do Barcelona e conseguiu fugir na sua saída de bola da pressão feita pelo Barcelona. E aí aparecem os dois, talvez, principais jogadores do PSG no jogo. Hakimi, no lado direito, e Nuno Mendes, no lado esquerdo. Os dois foram protagonistas, sendo laterais, foram protagonistas do PSG no jogo. Técnica e fisicamente. Acho que o Lamine Yamal ainda estava sem ritmo, não sei se estava, não sei não, claramente não estava no 100%, foi caindo de produção física, e aí o Nuno Mendes crescendo. Então o jogo ficou claramente mais para o PSG do que para o Barcelona. E olha que o Barcelona ainda teve chance no segundo tempo de virar o jogo, de fazer 2-1. O Barcelona tem 2 lances em que, já com o Chevalier batido, jogadores salvam depois, com a bola possivelmente indo para o gol sem goleiro. Então, o Barcelona ainda teve chance de ganhar, porque é um time muito perigoso. Mas o prisma do jogo estava mais voltado para o PSG, até que o PSG vira o jogo já cadê? Quanto foi? Aos último minuto, né, basicamente, aos 45 do segundo tempo, com essa ação ofensiva do Hakimi saindo muito fácil pela direita, depois de uma triangulação rápida, ele foi acionado pela direita, e aí o passe muito bem colocado, a linha alta do Barcelona desajustada na questão do impedimento, não conseguiu fazer, acho que o Cubarsí não conseguiu fazer a linha do impedimento lá para deixar o Gonçalo Ramos impedido, ele entrou num passe maravilhoso do Hakimi e fez o 2-1, uma vitória que no todo foi justa, tá? Se tivesse terminado empatado, não seria nenhum absurdo, mas se tivesse que ter um ganhador como teve, por essa subida de produção e por esse controle, a vitória do PSG muito merecida. E é uma vitória de atestado da força do PSG, tá? Se alguém tinha dúvida se o PSG ia conseguir manter a pontada pro Shell, como diria o professor, se o PSG ainda ia continuar com fome, ainda ia continuar, essa é uma vitória desse atestado de que a fome do PSG tá lá. Não teve grandes reforços, né? Foi buscar o Chevalier, porque aqui toda a questão do Donnarumma, que já está superada, e foi buscar o Zabarni, que jogou bem, ótima atuação do Zabarni, mas ainda é um time com muita capacidade de evoluir e muita fome mostrada nisso aí. E a molecada que está aparecendo, né? O Mbaye, o Mayolu, vindo do banco, começando como titular, mas um cara para vir do banco. Então, assim, uma grande vitória do PSG contra um Barcelona que sentiu falta do Rafinha, logicamente, contra um Barcelona que não acabou perdendo a batalha, acabou aos poucos indo murchando, acho que também fisicamente, e perdeu essa batalha para o PSG. Em termos de sequência de Champions, né, o PSG chegou a 2 vitórias, não vai nem perto passar do aperto que a gente viu no ano passado, quando o PSG só foi se classificar na última rodada e se classificar para a repescagem. Acho que o Barcelona, apesar de ter ganho uma e perdido outra, também não vai ter problemas para isso.
mas gostei e é uma vitória de atestado de fome do PSG. Para quem estava na dúvida se o PSG ainda ia ter aquele tesão para ganhar tudo de novo, acho que os comandados do Luiz Henrique mostraram que o time está muito on. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Clica no link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o download. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.